Bem-vindo à AFIA GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu vim conversar contigo sobre um tema que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender, até por ser uma coisa que cada vez mais a gente está descobrindo e no passado a gente não sabia bem, né? Era uma coisa ainda sem muita lógica do ponto de vista técnico. Às vezes a gente tratava meio que no automático, né? Mas faltava, né, a gente entender um pouquinho mais do que era essa entidade clínica. E cada vez mais a gente tem tido estudos bem legais, bem bacanas, né, que estão nos trazendo evidências em relação a esse quadro que é a vaginite inflamatória descamativa. Cada vez mais a gente está tendo resultados aí, né, de estudos mostrando que essa entidade clínica, né, ela acontece e quando ela acontece a gente tem que saber reconhecer, tem que saber também os diagnósticos diferenciais para a gente conseguir oferecer um tratamento de qualidade para a nossa paciente. Então, para começar a nossa conversa, a primeira coisa, né, é conceituar o que é vaginite inflamatória descamativa. Então, vamos conceituar, né, o que é essa entidade clínica, para depois, então, a gente conversar sobre clínica, né, sobre o que a paciente vai se queixar, o que ela vai apresentar, né, e por que ela vai nos procurar. Vaginite inflamatória descamativa, na verdade, ela é considerada como o grau mais intenso, o grau mais grave de uma vaginite aeróbia. Existe uma entidade clínica chamada de vaginite aeróbia e aquele estágio mais grave de uma vaginite aeróbia a gente vai chamar de vaginite inflamatória descamativa. Jader, mas que raios é, né? Então, a vaginite aeróbia, né? E, consequentemente, a vaginite inflamatória descamativa. Olha só o que a gente sabe, o que gera isso. Na verdade, isso acontece com maior frequência em paciente pós-menopausa, né? A gente sabe que nas pacientes pós-menopausa é o momento em que mais acontece, mas pode acontecer também em pacientes na menarcma. Sobretudo naquelas pacientes que utilizam testosterona, né? A gente sabe que também é mais frequente de acontecer. Às vezes a paciente usa umas doses altas de testosterona, finalidade estética. A gente sabe que existe, né, essas questões aí que algumas pessoas estão usando. E isso pode predispor aí a ocorrência dessa situação. Mas também pode acontecer em pacientes sem nenhum tipo, né, de hipoestrogenismo. Mas o que de fato acontece? Se a gente for pensar assim, ó, do ponto de vista de microbioma, né, de microbiota vaginal, o que acontece? Existe a formação, né, na vagina existem os lactobacilos, que são normais, né, que na verdade fazem parte da microbiota vaginal normal. Esses lactobacilos, eles pegam o glicogênio que tem no epitélio vaginal e transformam em ácido láctico, né, por isso que eles garantem a acidez do ambiente vaginal. O pH da vagina, ele é abaixo de 4,5 por conta dos lactobacilos. E a gente tem assim, ó, várias espécies de lactobacilos identificados na vagina humana, né? A gente sabe que tem o Lactobacillus crispatus, a gente tem o Lactobacillus iners, o Lactobacillus gseni, o Lactobacillus gasseri, mas independentemente da espécie de lactobacilo, a gente sabe que se a microbiota vaginal, né, ela é predominantemente lactobacilar, a gente sabe que é uma paciente que está saudável, né, que está numa situação de eubiose vaginal. E esses lactobacilos, então, eles transformam o glicogênio em ácido láctico. O que vai acontecer? Em algumas pacientes existe uma substituição dessa microbiota lactobacilar por cocos. Cocos? Pois é. E sabe de onde que vêm esses cocos? Eles vêm, na verdade, lá do intestino. São enterobactérias. Então, enterobactérias acabam infectando a vagina e substituem. Então, aquela microbiota que deveria ser fisiologicamente predominantemente lactobacilar, ela é substituída, né, por uma microbiota cocácea. Então, a gente vai ter aí uma substituição dos lactobacilos por cocos. É o famoso
switch, né? Quando a gente fala o termo switch em inglês, né, quer dizer que é troca, né? Então, existe aquele switch, né, da troca, é uma troca da microbiota lactobacilar por uma microbiota cocácea. Tá, mas o que acontece aí? Os cocos, então, eles vão infectar a vagina, a gente vai ter um processo infeccioso, e quando tem cocos na vagina, o sistema imune celular, né, ele vai tentar agir aí contra, então a gente vai ter um processo inflamatório importante. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um processo infeccioso de cocos, a gente também tem um processo inflamatório. Então, a gente vai ter vários leucócitos polimorfonucleares, né, que vão infiltrar aí e que vão fazer a reação inflamatória contra esses cocos que invadiram a vagina. E por que, além do componente infeccioso e o componente inflamatório, a gente também tem o componente atrófico? Porque isso acontece com mais frequência nas pacientes que têm hipoestrogenismo. Por isso que é mais comum na pós-menopausa, né? Então, a gente vai ter aquele epitélio da vagina que deveria ser... O que o estrogênio faz, né? Ele faz uma maturação do epitélio vaginal. A gente vai ter 3 camadas. A camada parabasal, né? A camada intermediária e aquela camada superficial, que é aquela que descama, que quando a gente faz o exame da lâmina, a gente enxerga as células superficiais. Se a paciente é pós-menopausa, ela não está estrogenizada, né? O que vai acontecer? Ou se ela está com o eixo bloqueado, por exemplo, por uso de testosterona, né? Ou enfim, ela está hipogonádica por algum motivo. Essa paciente, ela tem uma baixa dos níveis de estrogênio e, consequentemente, ela vai ter uma deficiência de maturação do epitélio vaginal. E isso vai fazer com que tenha, então, um predomínio do epitélio parabasal, né? A gente vai ver, então, que vai ter só aquele epitélio parabasal, não tem o intermediário, né? E nem o superficial. E isso faz com que essa paciente tenha mais predisposição aí a ter esse quadro de vaginite inflamatória descamativa. Mas o que a paciente vai ter de sintoma, né? Quando que eu tenho que suspeitar de uma vaginite inflamatória descamativa? Então, é aquela paciente que chega com queixa de corrimento e geralmente ela vai te dizer, olha, é um corrimento profuso, é um corrimento amarelado, né? A paciente diz assim, olha, é uma coisa esquisita, eu tenho meus 50, 60 anos e daqui a pouco comecei a ter corrimento de novo, né? Um corrimento amarelado, um aspecto purulento, um aspecto feio, né? E aí, quando a gente vai examinar a paciente, a gente se assusta, né? Porque a gente passa o espéculo e a gente vê, assim, aquele corrimento bem purulento, bem feio, né? De processo inflamatório. Às vezes a gente olha e a gente até confunde, né? Pensa, nossa, isso aqui é um gonococo, né? Parece uma infecção gonocócica, né? Quando a gente olha, quando a gente passa o espéculo na paciente. É parecido, né? É bem parecido com uma infecção gonocócica, só que lembra que a infecção gonocócica, ela vai infectar o colo, né? Ela dá cervicite, pode dar uretrite também, pode dar bartolinite também, mas é um dos diagnósticos diferenciais que a gente sempre tem que pensar, né? É a infecção gonocócica. Por isso que é difícil de chegar, né, no diagnóstico de vaginite inflamatória descamativa, porque definitivamente a gente tem os diagnósticos diferenciais. Parece definitivamente uma infecção gonocócica, isso é fato. Vai parecer, né, uma infecção gonocócica quando a gente examina a paciente. Mas a clínica é de corrimento. A queixa dessa paciente vai ser de corrimento. Quando a gente faz, né, ali a propedêutica, a gente passa o espéculo e a gente vai ver, vai encontrar, né, então aquele corrimento bem profuso, bem purulento, que inclusive a gente pode confundir com uma infecção por gonococo ou talvez até por clamídia, né? E geralmente a gente pensa, nossa, eu acho que vou tratar essa paciente para gonococo. Não, gente, a gente tem que seguir a propedêutica, a gente tem que fazer o teste do pH, a gente tem que fazer o teste de Wi-Fi e o principal, tem que olhar a lâmina. Para a gente poder dar esse diagnóstico, não tem como dar esse diagnóstico sem fazer o exame da lâmina, né? Então a gente vai fazer o exame do conteúdo vaginal para poder achar, para poder identificar, né, esse diagnóstico para realmente a gente conseguir dar o tratamento definitivo para nossa paciente, certo? Então, não esqueçam que existe essa entidade, que é a vaginite inflamatória descamativa. O objetivo realmente é a gente lembrar que ela dá esse corrimento profuso, que pode te confundir, às vezes, com um agente causador de uma infecção sexualmente transmissível. Lembrem, né, então, que o que gera isso realmente é uma troca, uma substituição da microbiota predominantemente lactobacilar
por uma microbiota predominantemente cocácea, né? Então são aqueles cocos que vêm aí do trato intestinal. Então a gente tem várias espécies de bactérias, né? Streptococcus, Staphylococcus, que podem provocar isso. E aí então isso vai gerar, né, uma infecção, consequentemente vai gerar um processo inflamatório importante e é mais comum nas pacientes que realmente têm aí uma atrofia, né, uma atrofia vulvovaginal, que é basicamente aquele predomínio do epitélio parabasal da vagina. Fechado? Então esse era o meu recado. Convido quem quiser entender um pouquinho mais sobre agora o exame da lâmina, quando a gente fala sobre o exame da lâmina, né? Quais são os achados no exame da lâmina nessas pacientes, para a gente entrar bem na parte mais específica mesmo, né, da propedêutica. Eu convido então para a nossa área do aluno, que ali eu vou comentar um pouquinho sobre os achados no exame a fresco, os achados no exame corado pelo método de Gram, né, que a gente pode fazer corado pelo método de Gram. E aí, com base nisso, aí sim é que a gente vai conseguir prescrever o tratamento. Não dá pra gente prescrever o tratamento sem antes a gente olhar a lâmina, né, e ter a certeza de que realmente é isso que a nossa paciente tem. Beleza? Então, quem quiser aprofundar mais, eu convido aí para entrar na nossa área do aluno. Não esqueçam, então, que existe essa entidade, que ela é importante, né, e tem que lembrar que naquela paciente que nos procura, né, com um corrimento purulento, profuso, com uma reação inflamatória, a gente tem que lembrar que existe esse diagnóstico aí pra gente fazer, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de todos.